minha menstruação, digamos assim, eu comecei a tomar o anti, ela não parou, continuei tendo aquele sangramento de escape direto. O ginecologista trocava o anticoncepcional e eu continuava com escape. Mas como isso precorreu durante mais de um mês, eu tive anemia. Eu parei de tomar o anti, realmente, 3 dias depois, esse escape parou. Só que eu me senti insegura, né? Porque eu estava num relacionamento, pensava assim, mas o que eu vou fazer agora, né? Fui atrás de novo do médico. Eu pedi uma coisa mais natural, sabe, para ele. Aí ele me apresentou um anticoncepcional natural. Vê se isso existe, né? Eu comecei a tomar, eu comecei a ter escape. Acordei de manhã com raiva. Peguei aquela cartela e joguei no fogo. Isso. Daí, meses depois, né, uns 4, 5 meses de novo depois, foi que eu fui conhecer a Fernanda. Porque daí era inverno, né? E eu fui conhecer você só em dezembro que eu tava assistindo uma... Era no Instagram. Tinha uma live sua. E eu entrei para participar, e aos poucos eu fui descobrindo, né, como é que o corpo da mulher funciona. E fiquei apavorada, né, como tudo é diferente, né. Quem ainda chegou de paraquedas aqui, não faz ideia do que é isso aqui, do que é esse trabalho que eu desenvolvo, deixa eu apresentar para vocês logo. Sejam muito bem-vindas à Sua Vida Sem Anticoncepcional, onde eu ensino como é possível viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E nesse canal aqui, eu ajudo mulheres que querem se livrar do anticoncepcional, só que com segurança e podendo engravidar quando ela quiser, né? Perder aquele medo de engravidar sem anticoncepcional. E o tema, inclusive, dessa live de hoje é dramático, né? Parece história de novela, de filme, mas não é verdade, né? Eu coloquei, ela jogou o anticoncepcional na lareira e hoje ela está há 10 meses dominando o ciclo e livre do anticoncepcional. E vocês vão ouvir, então, a história dessa minha convidada e saber que história é essa, de se botar o anticoncepcional na lareira, não é que essa mulher mora, né, que tem uma lareira, né? Primeiro de tudo, essa lareira, né, que tava essa lareira acesa ainda, né? Tacou o anticoncepcional na lareira e vamos ver como é que ela tá hoje, para vocês verem que é possível essa vida livre do anticoncepcional. Deixa eu abrir para Larissa. Muito bom dia, Larissa! Mais uma vez, obrigada por ter aceitado participar aqui dessa live, desse bate-papo que a gente vai ter, que eu acho que melhor do que eu estar aqui falando, né, mostrando todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira profissional, isso não é suficiente, porque é um conhecimento teórico. E agora o melhor é vir a mulher aqui, a mulher que aplicou esse conhecimento e hoje vive aí, livre do anticoncepcional, segura, sem engravidar, e a gente compartilha de uma mesma realidade, né? A contar esse símbolo aqui que a gente tem igual, né, Larissa? Mostra aí o seu. Beleza, aqui, ó. Estamos unidas, é uma aliança. E a Larissa Isso aí. dela. Larissa, conta pra gente, para começar, assim, o seu nome, idade, onde você tá no Brasil, para as meninas saberem quem é você. Eu sou Larissa, eu tenho 24 anos e eu moro atualmente no Rio Grande do Sul, na cidade de Chapada. Conta pra gente, assim, a sua história com o anticoncepcional. Tipo assim, quanto tempo você usou, se teve um efeito colateral. Então, assim, eu comecei a usar anticoncepcional meio novinha, eu tinha 17, usei durante 3 anos, assim, eu não tinha nenhum problema grave naquela época. Eu acho que toda mulher que toma anticoncepcional tem alguma coisa, né? Eu, às vezes, tinha algum escape no meio do ciclo, às vezes eu tinha dor de cabeça, o libido não era aquela coisa, né? Eu nem sabia o que era libido, eu acho, sabe? Então, é algo que eu fui aprendendo com o meu corpo durante o método Domine Seu Ciclo, né? Então, é uma coisa assim que, às vezes, a gente não sabe que a gente tem, que a gente sente, né? Eu estava, então, tomando com 17. 17. E foi por quê? Porque realmente você estava iniciando... Comecei a namorar. Entendi. Aí viu a necessidade, o médico... Imagina que você foi lá e falou, tem que usar anticoncepcional. Isso aí. Aí, certo dia, eu acordei do nada, né? Depois de 3 anos tomando não tinha nenhum problema assim grave, né? Do nada eu acordei com uns caroços na perna. Fui consultar, descobri que era MT manodoso. Ou coisa ruim de ter. Sabe o que é tu querer fazer uma caminhada e não conseguir? Ô, Larissa,
Eu não sei se foi o meu áudio aqui, eu não ouvi direito. Você acordou um belo dia com caroço na cabeça? Não, nas pernas. Ah, nas pernas. Isso aí, uns caroços nas pernas. E era emitema nodoso, coisa ruim. A gente levantar de manhã, querer às vezes fazer uma caminhada ou alguma coisa e não conseguir, de tanta dor que sentia nas pernas. Isso é uma reação adversa que pode dar de qualquer medicamento. Né? O anticoncepcional, ele altera a nossa corrente sanguínea, né? Então é perigoso ter, que nem eu tive emitema nodoso, ter também uma trombose, tudo esse tipo de questão, né? Larissa, eu não sei se é o meu áudio. Quando você fala, tá chiando um pouquinho. E eu não sei se as meninas estão ouvindo também esse chiado. Eu queria só ver se tem como melhorar. Deixa eu vir para cá, então. Melhor aqui? Eu entendi dos caroços nas pernas. Aí você chegou aí no médico, aí descobriu que era o eritema nodoso, que é uma reação... Isso aí, eritema nodoso, que pode dar de anticoncepcional, assim como alguns outros medicamentos também do uso contínuo, né? Mas a única coisa que eu usava era anticoncepcional. Isso acontece porque ele altera, né, nossa corrente sanguínea, né? E isso também, além de causar o eritema nodoso, que foi uma reação simples que eu tive, tem pessoas que podem ter trombose. Eu tive a sorte de, para mim, dar um eritema nodoso, não dar uma trombose, né? Graças a Deus, né? Mas daí o que o médico falou assim, isso às vezes pode ser que foi uma reação adversa, mas se você parar um tempo anticoncepcional e voltar, não vai acontecer talvez de novo. Foi o que eu fiz. Eu parei de tomar durante 3 meses e depois eu voltei. Pior burada que eu fiz na minha vida. Ter voltado a tomar. Só que eu não conhecia a Fernanda Machado. Se eu tivesse conhecida lá naquele momento, nossa, seria melhor ainda, né? Mas, enfim, aí depois disso, quando eu comecei a tomar o anti de novo, eu comecei a ter muito escape. A minha menstruação, digamos assim, eu comecei a tomar o anti, ela não parou. Eu continuei tendo aquele sangramento de escape direto. Ia consultar no ginecologista, o ginecologista trocava o anticoncepcional e eu continuava com escape. E como isso durou em torno de um mês, um mês e 15 dias, eu acho que foi, que ele trocando o anticoncepcional e eu com escape. Não era um sangramento muito elevado, era pouco. Mas como isso precorreu durante mais de um mês, eu tive anemia. Aí o que o médico falou? Não adianta, tu vai ter que te experimentar, parar de tomar, que provavelmente esse escape vai cessar. Eu parei de tomar o anti, realmente, 3 dias depois esse escape parou. E eu fiquei alguns meses de novo sem tomar anticoncepcional, só que muito segura, né? Porque eu tava 3 anos antes tomando. Quantos meses? Uns 4 ou 5 meses por aí. Sem escape. Sem escape, isso. Só que eu me sentia insegura, né? Porque eu tava num relacionamento, pensava assim, mas o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou estar no relacionamento e não poder tomar, né? Comprimido. E então eu fui atrás de novo do médico. E a mesma coisa de novo, né? A mesma coisa de novo. Ele me pediu para mim tomar anticoncepcional, disse que não tinha outra forma. Eu pedi uma coisa mais natural, sabe, para ele. Foi isso que eu pedi, né? Eu queria algo mais natural. Aí ele me apresentou um anticoncepcional natural. Vê se isso existe, né? A mesma coisa aconteceu. Eu comecei a tomar, eu comecei a ter escape. Gente, eu acordei mas que anticoncepcional natural é esse? Não existe. Quem já viu? Eu acho que ele estava querendo, né, fazer com que eu acreditasse numa besteira dessas, tá? Aí eu acordei de manhã com raiva. Era um dia de inverno aqui em casa, isso era ano passado. Acordei de manhã com raiva, por causa daquele anti lá que não funcionava e tal. E daí, era um dia friozinho, né? Peguei aquela cartela e joguei no fogo. Gente, imagina a sua raiva. Agora... A raiva que eu tava, porque não parava aquele escape, né? E eu sabia que com a hora que eu parasse de tomar o anti, o escape ia parar. Então, eu joguei no fogo. De raiva que eu tava. Assim, isso. Daí, meses depois, né, uns 4, 5 meses de novo depois, foi que eu fui conhecer a Fernanda. Porque daí era inverno, né? E eu fui conhecer você só em dezembro que eu tava assistindo uma... Era no Instagram, tinha uma live sua. E eu entrei para participar, E daí depois, em janeiro, eu entrei na semana anticoncepcional Nunca Mais. E aos poucos eu fui descobrindo, né, como é que o corpo da mulher funciona. E fiquei apavorada, né, como tudo é diferente, né.
E o que você pensou quando você me ouviu? Porque provavelmente nessa live você me ouviu dizer, você pode sim, igual eu falo para as meninas aqui hoje, né? Pode viver sem anticoncepcional, segura, sem engravidar. O que passou pela sua cabeça nesse momento? Assim, quando eu ouvi você dizer tudo isso, eu pensei assim, nossa, minha salvação. Porque eu não queria nunca mais usar anticoncepcional, eu já tinha decidido isso. Até, inclusive, eu nem fui consultada de novo com o médico, né? Eu simplesmente joguei fora, porque eu pensei, eu não quero ficar ouvindo de médico nenhum que precisa isso, que precisa de anticoncepcional, né? Claro, a gente tem que ter um acompanhamento ginecológico para conferir como é que tá a nossa saúde, né? Mas ficar ouvindo isso de médico, gente, isso dá uma angústia na gente. No Brasil, os profissionais que estão mais diretamente ligados à contracepção são os médicos, né? E talvez nos postos de saúde tem enfermeira também. E nem todos os profissionais estão atualizados no sentido da contracepção natural. Não estão. Só que os países desenvolvidos já vivem assim. Eu não estou inventando a roda. Não descobri uma coisa agora, da noite para o dia. Não. Isso que eu faço com vocês é baseado no conhecimento que vem sendo gerado desde a década de 60. Na década de 60, quando foi vendido o primeiro anticoncepcional, já tinha um grupo australiano estudando métodos naturais. Então, é mesmo a falta da atualização. E aí, infelizmente, como isso está na mão, né, de alguns profissionais que não estão capacitados para isso, aí as mulheres ficam reféns do anticoncepcional. Aí, então, vai dessa mulher procurar realmente se informar e fazer como a Larissa fez, e outras mulheres já fizeram também, né? Que é se informar, vir na caminhada buscando informação de qualidade, não é sair por aí pegando qualquer blog e vídeo e acreditar. Não é isso, porque tem muita coisa na internet de gente que não é especialista, mas falando com total propriedade. Então, às vezes, a pessoa cai numa furada porque está seguindo uma pessoa que não é nem profissional de saúde. Então, tem que ter muito cuidado. É só um parênteses, né? Mas aí, beleza, né, Larissa? Bom que você parou de usar, me encontrou, você disse que era o que precisava, que bom, então, né, que você já era tão grande a sua necessidade que você não se permitiu nem ter dúvidas. Mas também que você falou que é bióloga, né? Você é bióloga, já tinha uma noção do funcionamento do corpo também, né? Assim, eu já tinha uma noção básica, né, do corpo. Eu sabia que anticoncepcional fazia mal, né? Isso a gente estuda, isso a gente eu já sabia. Eu sabia que futuramente eu poderia desenvolver algum tipo de câncer ou ter uma trombose, todas essas questões, isso eu já sabia. Também sabia um pouquinho sobre o ciclo, né? Eu já sabia que a mulher não está fértil todos os dias, só que toda vez que eu consultava, que eu queria saber um pouco mais sobre o método natural, né, que eu perguntava para o ginecologista, ele dizia, não, isso não dá certo, porque você não tem como saber quando você está fértil e quando você não está. Era essa sempre a resposta. Eu pensava, mas não, tinha que ter como saber. Mas você vai ver que quando você aprende a dominar o seu ciclo, você entende o momento que você tá, o momento que você não tá, o momento que você vai entender o seu corpo. Que às vezes você não entende, por que será que eu tô com espinha? Por que será que hoje eu tô inchada? Por que será que hoje eu tô desanimada? Por que eu tô feliz? Sabe? Às vezes a gente não se entende o porquê que a gente tá sentindo, que a gente falam, é os hormônios que mexem com o corpo da mulher, por isso que a mulher tá diferente em diferentes fases, né? Mas tu vai entender tudo isso. Então não é só você saber se prevenir, não. É você entender o teu corpo, você entender como é ser mulher. O domínio do seu ciclo é incrível. E falando nisso, quando você começou a aplicar o domínio do seu ciclo, como é que foi esse início? Teve medo de não perceber o seu corpo, de não entender, de não conseguir praticar um método? Ou como é que foi esse início da prática do método para você? Medo? Eu até tinha um pouco de medo, mas assim, da mesma maneira que eu tinha esse medo, eu tinha essa segurança, porque eu pensava assim, o que eu já não tentei, né? Porque eu já tinha tentado vários tipos de anticoncepcional e não tinha funcionado comigo. Então, por que não tentar algo natural que eu não vou ter nenhuma desvantagem, né? Eu não vou correr risco de desenvolver desenvolver alguma doença, alguma coisa, não vou correr risco nenhum.
Então, para que não tentar uma coisa natural? Tipo assim, você não tem Eu, nada às a vezes, perder, eu né? penso, é verdade. E às vezes eu penso assim, o que toda uma mulher se sujeita para não ter então, um monte de filho, né? É o que seria, né? A mulher pensa assim, eu vou tomar comprimido para não ter um monte de filhos. Só que o que tudo você se sujeita, só para se prevenir de uma gravidez, né? Você se sujeita a todas essas questões que o anticoncepcional pode causar, né? Como eu falei, trombose, câncer, por aí vai, né? Tem muita mulher que pensa, eu já ouvi vários comentários, e assim, dá até é lamentável, porque elas falam assim, melhor ter um câncer do que ter botar um monte de filho no mundo. Melhor ter uma doença do que ter filhos. Fala assim, meu Deus, mas não precisa ser uma coisa ou outra. Mas é muito difícil. Por isso eu estava conversando com você, dizendo assim, que a consciência é preciso primeiro a gente mostrar para ela essa realidade. Eu não posso falar, botar os carros na frente dos bois. Ela tem que entender primeiro que essa realidade aqui existe. E é questão de você parar, se observar, questionar, fazer como a Larissa fez, as meninas fazem. Peraí, tem que ter um jeito, não é possível, pera lá. E quer dizer, isso aqui é o meu trabalho. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu não sou blogueira, nada contra blogueira, mas é um trabalho sério. Cada um tem um propósito na vida. Eu encontrei o meu e estou fazendo ele. É devagarzinho, porque, né? Imagina, tá todo mundo indo numa direção, tá todo mundo usando o anticoncepcional. E a gente tá dizendo assim: não, vem para cá, é aqui que é bom, é aqui que é certo. Depois vocês vão lá ler a parábola da mentira e da verdade. Eu também não lembro. É a parábola da mentira versus verdade. Vão atrás de ler isso aí depois. Filosofia aqui na live de hoje, porque é muito mais fácil acreditar na mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. É basicamente isso. Isso é verdade. Né? E, enfim, aí você entrou, você entrou no domínio em seu ciclo, né? Como é que foi em relação aos sintomas que você tinha? Você percebeu que a libido voltou? O eritema nodoso diminuiu? Como é que ficou, Larissa, sem anticoncepcional? Assim, eritema nodoso eu só tive aquela vez, né? Ainda bem, que é uma coisa ruim. Eu também achava que escape era algo da mulher, que não tinha tanto a ver com anticoncepcional. Nunca mais tive escape. Gente, escape é uma coisa que só existe com o anticoncepcional, porque é por causa daqueles hormônios artificiais que teu corpo não entende, ele não sabe o que fazer. O meu corpo lutava contra o anticoncepcional e queria ovular, por isso que eu tinha escape. Então, para vocês terem ideia, né? É algo que é o teu corpo te mostrando que aquilo ali não tá te fazendo bem. Eu me sinto bem, com certeza, sim, a gente tem mais libido, mais espontaneidade, a gente é mulher de verdade, né? Porque as nossas emoções, que elas são dirigidas por nossos hormônios, elas ficam, que eu vou dizer assim, elas ficam presas pelo anticoncepcional, porque o anticoncepcional faz prender esses hormônios, né? Ele não deixa o nosso corpo liberar esses hormônios naturais que a gente tem, né? Larissa, então a gente fica muito mais natural. Aproveitar isso que você está falando, eu pedi para você responder. A Josiane perguntou assim: Larissa, o seu emocional melhorou depois que você parou o anticoncepcional? A Josiane Melhorou muito. Assim, quando eu tomava anticoncepcional, eu era uma pessoa assim, bastante medrosa e nervosa também com as coisas. Tinha bastante ansiedade. E hoje, assim, eu sou mais tranquila. Imagino que sim, com certeza. E é o que as meninas falam, e tem muita live aqui, quem tá aqui, quiser ver, falei muito sobre isso, eu explico, eu vou a fundo, né, em mostrar como é que o anticoncepcional bloqueia os hormônios femininos, que tem interferência no nosso cérebro, e de que forma isso se reflete em apatia, baixa autoestima, a mulher ela não se vê competitiva. Tem trabalhos científicos falando sobre isso. Inclusive, eu estava com um aqui, deixa eu ver se é esse. Esse trabalho que eu estava lendo esses dias, ele fala exatamente, é um artigo científico que fala assim, ó, Use of the birth control pills affect stress reactivity and brain student. Dá um desconto no inglês, tem tempo que eu não falo. O uso de pílula contraceptiva afeta a reatividade ao estresse e estruturas e funções da estrutura cerebral da mulher. Artigo científico, estudiosos mostrando. Não tem argumento contra fatos, é ciência. E é o que eu estou te falando, mesmo que não fosse científico, se a mulher está sofrendo
horrores com o anticoncepcional. Ela para de usar o anticoncepcional, tudo muda, fica tudo bem. Aí ela começa a conhecer o ciclo dela, ela domina o ciclo dela. E ela agora não precisa de anticoncepcional. Eu não preciso comprovar isso cientificamente, porque na vida dela isso já está funcionando, não está fazendo mal para ela, não tem efeito colateral. Verdade. O problema é se ela Verdade. estivesse tomando outro remédio e estivesse tendo efeitos colaterais, mas não é o caso. Não tem efeito colateral de você dominar o seu ciclo. E falando nisso, até quero saber, Larissa, depois que você começou a aplicar o método, né, ano passado, eu queria saber como é que você se sente hoje em relação àquela insegurança. Você falou assim, eu parei o anticoncepcional, né? Você parou, parece que umas 3 vezes. As 2 primeiras vezes você voltou. Sim. Aí na última foi quando você tacou na lareira o anticoncepcional e falou assim, chega. Mas começou a ficar insegura. Como é que está hoje a Larissa em relação ao medo de engravidar sem anticoncepcional? Depois de aplicar o domínio Estou mais segura, estou bem segura, porque eu sei. A gente acompanha o ciclo, né? O que eu pensava às vezes? Tem mulher que menstruou, tem mulheres que dizem que elas menstruam nos primeiros meses de gravidez. Eu vou estar grávida e nem vou saber. Mas não tem como você... Provavelmente uma mulher que passa por isso é uma mulher que não conhece seu ciclo, porque a menstruação não é o único sinal que você está ciclando e não está grávida. Existem inúmeros sinais. Então você vai ver, opa, isso aqui de novo. Então se isso aconteceu, isso quer dizer que eu estou bem, que eu estou saudável, que eu não estou grávida. Então você vai aprender a entender o seu ciclo e saber os seus períodos, a se cobrar menos, né? Porque você vai entender que naqueles dias, às vezes, você tá com menos energia e que tá tudo bem. Então você vai aprender a se cobrar menos e vai se sentir melhor com você. Isso é uma verdade. Que mulheres que passam por isso, mulheres que nem... Vamos pegar... antigamente as mulheres não tomavam anticoncepcional. Tinha algumas que talvez tivessem algum conhecimento básico e conseguiam, né, ter menos filhos. Mas a maioria das mulheres não tinha conhecimento nenhum, por isso que elas tinham um filho atrás do outro, porque elas não tinham conhecimento. Quem tem esse conhecimento pode ficar tranquila que vai saber o momento certo e que não vai passar por nenhum sufoco. Você vai ficar tranquila, você não vai ficar, eu tô com medo, será que eu fiz alguma coisa errada? Não, porque você vai saber que você fez tudo certinho. É só você seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Você me fez ter... Eu tenho 2 perguntas. A primeira, na verdade, eu vou fazer das meninas aqui, que 2 já perguntaram. A Yara perguntou e a Gilcilene também. Mas e quando o ciclo fica irregular? Como é que eu vou saber? É possível praticar o método mesmo quando o ciclo fica irregular? Sim. Porque você vai saber que ele está irregular. É a primeira coisa. Você vai observar o ciclo e tu vai ver que ele está irregular. Opa, mas esse sinal, porque são vários sinais, né, que a Fernanda passa para nós. Esse sinal aqui, mês passado, ele veio uns dias antes. Opa, então isso significa que todo o meu ciclo vai atrasar. Se o sinal atrasou, todo o ciclo pode ser que vai atrasar, né? Então eu tenho que ficar atenta, mas isso ela passa o passo a passo bem certinho pra gente, ela tira a dúvida da gente. A gente pega e manda um zap, Fernanda, o que aconteceu aqui comigo? E agora? Agora isso. Atenção nessa parte aqui, ela sempre está disponível, sempre explicando. Te manda um zap, ela responde assim, na hora que ela puder, ela sempre ajuda a gente, né? Então, você não tá sozinha. Não é ela vai passar o método para ti, tu se vira, não. Ela tá sempre te acompanhando, então qualquer dúvida a gente pergunta e aí fica mais fácil, né? Depois a gente se vira sozinha, mas no começo, né, ela tá sempre ali à disposição. Sim, tem que ser, porque não faz sentido ter um método que faça sucesso. Aliás, ele só está sendo como está, né? Já ter ajudado mais de 200 mulheres a viver assim como a Larissa está vivendo, por causa disso. Porque não adianta eu deixar na mão de vocês e vocês se virarem sozinhas. Não tem como. Senão, não vai ter, vocês não vão ter resultado, vocês vão engravidar sem querer e a culpa vai ser do método. Então, para mim, não faz o menor sentido jogar na mão de vocês, tchau, vê aí, se vira aí. Não, tem que ser... Foi construído, né? Tem toda uma construção, as meninas vão pegando do início ao fim,
todo um passo a passo, com calma, tranquilidade. Os sinais do ciclo é um deles, né? Dos pilares do método Domine Seu Ciclo. Tem toda a questão de conhecer o próprio ciclo, saber que ele desregula, saber quando a menstruação vai chegar, independente do aplicativo de ciclo, e tem muita coisa. Mas a gente não tem que se preocupar com isso agora. As meninas estão super ansiosas aqui. Como é que é? Eu quero saber do método. Calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro, estamos plantando a sementinha na cabeça de vocês, mostrando que essa realidade é possível. E a depender da fertilidade do seu solo aí, desse solo na sua mente, vai florescer ou não aí essa nova vida, né? Essa vida que eu vivo aqui, que a Larissa vive, e que todas essas mulheres representadas pelos corações aqui já estão vivendo também. Falando em método, eu queria saber para você, qual foi a importância de seguir aquele método à risca, o Domine Seu Ciclo do jeito que ele foi desenhado ali para você, seguir ele à risca, para o que você está vivendo hoje. Sozinha, você acha que teria conseguido? Não, não tem como, porque como eu falei, eu tenho um conhecimento bem básico sobre o corpo da mulher, porque eu estudei biologia, mas assim, tinha muita coisa que eu não fazia ideia. Muita coisa que eu não fazia ideia. Com certeza, se eu fosse tentar sozinha, 1 hora, meu ciclo ia desregular mesmo e ia acontecer alguma coisa inesperada, né? Mas assim, com você ajudando, a gente consegue perceber quando o nosso ciclo vai desregular. A gente consegue, às vezes, até entender o porquê que ele desregulou. E é um aprendizado, assim, pra vida mesmo. E o seu marido, Larissa, quando você falou para ele que não ia mais usar o anticoncepcional, ele te apoiou? Como é que foi em relação? Ele vendo tudo que eu passei com o comprimido, né, ele não questionou. Só que, claro, ele ficou preocupado porque a gente tinha que se proteger de alguma forma, a gente não queria ter filho ainda, né? Claro que daqui um pouco a gente pretende, sim, ter filhos, mas no futuro, né? Ano que vem, eu acho. Mas É super assim, nova, tem muito tempo para aproveitar o casamento. mas naquela época a gente não queria ter filho ainda, né? Então eu tava bastante segura, ele também. Mas aí quando eu conheci o método do Mini Seu Ciclo, eu falei pra ele assim, ó, é uma chance, né? Tem que tentar. Porque eu já tentei coisas que não deram certo, então vamos tentar uma outra coisa, né? Vamos ver se assim dá certo. E assim, no mercado, né? Os médicos sempre vão te oferecer o anticoncepcional ou Edil. DIU eu jamais iria querer colocar, porque assim, eu conheço poucas mulheres que colocaram DIU, mas a maioria das histórias que eu conheço deu errado, né? Eu conheço 3 mulheres que engravidaram com DIU, 2 que as crianças estão hoje aí adulta e uma que a criança morreu por causa do DIU ainda. Então, eu não teria coragem de colocar isso. Nunca. Eu não sei se você viu quem foi? Alguém colocou no grupo nosso lá sobre a sobrinha que o Dio saiu do lugar e que ela sentiu muitas dores. Você viu a menina comentando? Não sei se você viu. Ela mandou um áudio ontem falando que a sobrinha dela. Eu conversei com a minha sobrinha, sabe, sobre o curso. Ela achou bem interessante, sabe? Eu até acredito que ela disse que quando parou, ela melhorou bastante. Ela disse que... Aí ela parou de tomar o remédio anticoncepcional e começou a usar o DIU. Só que o DIU também não foi muito sucesso, né? Porque ela disse que já foi a 2ª ou 3ª vez, mais ou menos, que ela botou de novo. Então, ela falou que botou o DIU, parece que 2, 3 vezes. O DIU saiu do lugar. E às vezes que ela foi repor, disse que foi uma dor absurda. E sem contar que o fluxo menstrual dela aumentou muito. E essa é uma das... É realmente uma dos efeitos colaterais do DIU. E o problema é que se ele sai do lugar, ele não está funcionando. Então, o espermatozoide pode passar ali do lado, achar o óvulo e a mulher engravidar, né? Então, a mulher que... Porque qual é a vantagem do Domine Seu Ciclo? O que é que as minhas alunas quase todas falam, vocês? Não sei se você vivia isso também, Larissa, mas na semana passada eu conversei com a Kemini e com a Tainara. As duas falaram, olha, quando eu usava anticoncepcional, eu vivia insegura. Às vezes eu não sabia, não tinha certeza se ele estava funcionando. Eu vivia insegura. Hoje, eu não tenho mais o medo que eu tinha quando eu usava anticoncepcional, medo de engravidar. Verdade, então, verdade. Mesma coisa o DIU. Você põe o DIU lá, beleza, se estiver funcionando para você, ok, mas ainda assim você estará passiva naquele método. Você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Não tem como saber, né? Não tem como saber.
Por que eu não tinha confiança no anticoncepcional? Porque eu também conheci algumas pessoas, poucas pessoas, mas eu conheci algumas pessoas que engravidaram tomando anticoncepcional. Uns porque esqueceram de tomar uma pílula, outras porque estavam tomando certo, mas aos poucos o anti vai começando a ficar mais fraco, né? E daí acaba engravidando. Então, como é que tu vai saber uma coisa dessas, né? Mas assim, tem umas coisas que nem eu. Às vezes tenho uns vídeos meus, aí vai a mulher lá embaixo e coloca assim: eu engravidei usando anticoncepcional, imagina sem usar. Olha o comentário. Então você faz assim: nossa, por isso que a gente tem que pegar na mão dessa mulher. Ela precisa de ajuda. Ela não precisa de. Não vou ignorar, pelo contrário. Não. Exatamente o contrário. Você precisa. Você sem anticoncepcional, você vai ter a possibilidade de olhar para você e dizer: estou fértil, não estou fértil. Eu brinco que a luzinha acesa, a luzinha apagada, né, Larissa? Diz assim, quando a gente tá fértil, é como se a luzinha tivesse acesa. Ou seja, não tem dúvida. Você só vai engravidar se você quiser, não é verdade? Isso. Aí a luzinha tá apagada. Opa, agora sim passou meu período fértil. Porque é uma situação que é sine qua non. A mulher ou está fértil ou ela não está. Não existe a mulher meio no período fértil. Aí hoje eu estou mais ou menos no período não fértil. Concorda comigo, Larissa? É verdade, não tem isso. Fala aqui pra gente, por gentileza, em uma frase, desde que mês e ano você está aplicando o método Domine Seu Ciclo? Assim, como eu falei para vocês, né, eu parei de tomar anticoncepcional ano passado, né, no inverno, acho que era agosto, por ali. Mas eu conheci a Fernanda Machado em dezembro, participei da semana anticoncepcional em janeiro. Então, desde janeiro até agora, né? Então, janeiro de 2023. Tá dando 10 meses, isso aí. Então, desde janeiro de 2023 e desde então, alguma gravidez não planejada? Nada, não, tudo certinho. É aquela coisa, sabe, você pegar e marcar, ó, aqui vai vir a menstruação. Porque quando você aprende a dominar o seu ciclo, você consegue descobrir, né, o dia que ela vai vir. O dia não, a semana. Detalhe, a semana. Por aqui vai vir a minha menstruação. Por mais ou menos aqui será meu período fértil. Aí você olha para o seu corpo. Tá sendo aqui mesmo. É aqui, ó. Você marca lá. Opa, agora passou. Passou tudo, né? Não tô mais fértil. E assim vai. Que maravilha. Que maravilha. E assim, não é o objetivo do método, né? Não é o objetivo do método, porque tem muita gente que vem aqui nos meus vídeos assim, tá incentivando as mulheres a não usar camisinha. E não é isso. É que mulher casada, naturalmente, quanto mais, ainda mais se for casada há muito tempo, às vezes é natural que o casal queira ter relação desprotegida, né? Sem a camisinha. Eu não ensino isso no Domínio do Seu Ciclo, eu ensino a se proteger, né? A prevenir a gravidez sem anticoncepcional. Mas como as mulheres dominam o ciclo e elas sabem exatamente o período em que ela não pode engravidar, em que não tem risco de engravidar, elas acabam aprendendo a ter relação desprotegida, sem engravidar. E eu queria saber da Larissa se você, Larissa, já teve essa experiência alguma vez, desde que você está aplicando o método? Já tive. E tranquilo, porque assim, eu tava com todos os sinais do período não fértil, né? Eu sabia, eu me conhecia, então eu tava tranquila. E como eu tava tranquila, chegou o dia que eu esperava que a minha menstruação viesse, ela veio, tudo certo. O próximo ciclo se passou normal, então só para confirmar, eu senti que eu ovulei novamente. Por isso que eu disse antes. Cadê? Deixa eu ver, acho que a Larissa caiu a conexão dela, eu acho. Ó, enquanto a Larissa tá voltando, eu vou responder as perguntas de vocês. No período não fértil, pode ter relação? Como se prevenir nesses dias? Yara, era o que eu ia começar a conversar com a Larissa agora. Não tem necessidade de usar preservativo no período não fértil. É assim que eu vivo com meu esposo e que as minhas alunas também vivem com os esposos delas. Mas uma coisa precisa ser dita. Eu não incentivo que isso seja feito por mulheres solteiras, não tem relação estável ainda. Não, isso aí é para quem já está numa relação estável, duradoura, você conhece, né? Você e seu parceiro são saudáveis, tudo bem com vocês ali, tá? Mas sim, é possível totalmente. A gente tem a relação, tanto que no método Domine Seu Ciclo tem, né? Uma das coisas que as meninas aprendem lá é como e quando ter relação desprotegida sem engravidar.
Isso é possível. Eu vivo assim há 14 anos. Eu tive meu filho quando eu quis, 6 anos atrás. E é uma realidade possível. Atenção, muita atenção. Eu ouvi dizer que se tiver relação desprotegida no período não fértil, a mulher não tem como engravidar. É verdade? Se essa mulher estiver aprendido a dominar o ciclo, se essa mulher já sabe diferenciar o período fértil dela do período não fértil, sim, isso é possível. Essa mulher não vai engravidar se ela tiver relação desprotegida no período não fértil. Agora, se uma mulher está se baseando em aplicativo de ciclo, que está dizendo lá, olha, aqui tem uma baixa probabilidade de engravidar, pode ter relação desprotegida. Aí não. Aí eu não me responsabilizo por você que está usando aplicativo de ciclo. Não, isso não. Aliás, até as minhas alunas, eu falo para elas, olha, vocês estão aqui aprendendo um método, vocês têm que ter a relação desprotegida na hora certa, na hora que você tiver dominado o ciclo, que você tiver certeza que está no período não fértil. Não pode fazer na dúvida, eu acho que eu não estou mais fértil. Não tem isso. A mulher que domina o ciclo, ela não acha nada, ela tem certeza. E porque ela tem certeza, ela faz aí. A Larissa falou assim, já tive relação desprotegida assim, tranquila. Vocês viram a tranquilidade dela que ela está falando? E ela só está há 10 meses aplicando o método. Eu falo assim que eu vivo assim há 14 anos. Ela está há 10 meses. Tem aluna minha aqui que chega aqui com 6 meses com essa mesma tranquilidade. Mas por quê? Porque ela seguiu o método à risca, o passo a passo certinho. Ela desenvolveu as 3 habilidades que são necessárias. Conhecimento do ciclo, aprender a reconhecer quando está fértil e quando não está, e aprender a se prevenir no período fértil. Seguindo esses três critérios, essa mulher não engravida se ela não quiser, tá? Tem que seguir o método à risca, não pode, eu acho que, pode ser que, não, aqui não. Filho é coisa séria para botar no mundo, né? Então você não pode, eu acho que eu posso, então eu vou ter relação desprotegida. Não, se surgir um acho, um pode ser que, não tenha relação desprotegida. Tá certo? Não tenha. Vá dominar o seu ciclo, aí depois você tem. Aí tá tranquilo. E deixa eu ver mais perguntas de vocês. Fernanda Marcolina dizendo que eu tomo injeção a cada 3 meses. O que você me fala sobre isso? Xará, é o seguinte, a injeção de 3 meses, quando você para de tomar, ela traz tanto mal quanto qualquer outro anticoncepcional, inclusive traz até mais, porque a dose desse medicamento é muito maior. Tanto é que você só precisa tomar a cada 3 meses. Então, significa que você está injetando em você uma bomba hormonal tão intensa que você fica 3 meses sem precisar tomar de novo, né? Então, você só a cada 3 meses. Então, quando você parar de usar a injeção trimestral, vai demorar um pouquinho para você voltar a regularizar, não nem a regularizar, a voltar a menstruar naturalmente. E quando você tiver ali, depois de 4 meses sem a injeção, seu corpo já vai estar dando seus sinais ali de fertilidade, você tem que ficar atenta. E vida que segue, se você quiser dominar o seu ciclo para viver assim, sem anticoncepcional, super segura, como a Larissa, sem engravidar, totalmente, total. Eu tenho alunas aqui que vivem assim, que usava injeção trimestral, mesma história que eu contei aqui, e tá aí hoje, livre do anticoncepcional, segura, sem engravidar. Eu trago as minhas alunas aqui para conversar com vocês, exatamente para que vocês vejam essa realidade, né? Porque é bem melhor do que eu falar para vocês, olha, eu vivo assim, olha, eu estudei muito, eu estudei 18 anos na minha vida sobre o corpo humano, e aí, olha só, eu comprovei isso. Não, eu tô trazendo mulheres que viveram como vocês vivem hoje, sofrendo com o anticoncepcional, ou falta de libido, ou tá mal no relacionamento, ou com inchaço, dores nas pernas, dor de cabeça, tontura, náusea, enfim. Que é possível parar, é possível aprender um método, é possível seguir esse método à risca e viver sem anticoncepcional, viver com alegria, viver com disposição, com prazer, com tudo que uma mulher merece. Mulher merece isso aí. Deixa eu voltar com a Larissa aqui pra gente terminar. Cadê a Larissinha? Oi, que bom que você caiu a conexão. Sim, deu uma queda aqui na internet. Ai, que bom. Mas vamos terminar, que eu sei que você tem que sair. Eu não lembro onde é que a gente estava falando sobre... Eu tava falando do ciclo, né? Que quando a gente tá dominando o seu ciclo, a gente percebe quando a gente ovula. Se a gente percebe quando a gente ovula, a gente consegue prever o que vai acontecer, né? Quando que vai ser a nossa menstruação e tudo mais. Consegue se planejar. Ô, Larissa, então a gente já está terminando. Eu queria só ouvir de você, bem claro, em alto e bom som,
a resposta dessa pergunta aqui. Larissa, o Domine Seu Ciclo funciona para quem quer prevenir gravidez sem anticoncepcional? Funciona, com certeza funciona. Beleza. E diga. É o melhor método, assim, que eu conheço, que você se sente segura, né? Mais segura do que se estivesse tomando o comprimido, porque você não sabe se ele tá funcionando ou não, você só tá tomando. Exatamente. Mas então, Larissa, o que você diria para uma mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão nos assistindo agora, mas que elas estão presas no medo, porque elas realmente estão no quarto escuro? Ninguém orientou essas mulheres de que é possível viver sem anticoncepcional. Então, o que você diria para elas que estão aí com esse medo de parar o anticoncepcional e aplicar o método Domine Seu Ciclo? Não tenham medo, meninas. Não precisam ter medo de se conhecer. Porque o que vocês vão fazendo no método Domine Seu Ciclo é se conhecer. Tenho mais medo, então, de tomar alguma coisa que vai te fazer mal, porque o anticoncepcional é quase como se fosse um veneno, né? Então, tenho mais medo de estar tomando algo que vai te fazer mal, que já fez mal para milhares de mulheres. Se você leu a bula do anticoncepcional, você não toma, você fica apavorado com o que está escrito ali na bula, né? Com tudo que pode acontecer com você. Então, tenho mais medo disso do que de se conhecer, porque o seu corpo como mulher, ele é perfeito. Deus fez nós assim, e vocês podem ficar tranquila que, mas o meu ciclo não é regular, o meu ciclo não é perfeito, às vezes não tem problema, você vai se conhecer e você vai descobrir como se proteger. Isso aí, lindo. E você falou uma coisa que me lembra, eu preciso dizer isso. Você falou assim: se você lê a bula do anticoncepcional, você vê o tanto de problema que ele traz, você não usa. E eu ainda digo verdade. mais: qualquer remédio que, se você for ler a bula, você se assusta com aqueles medicamentos, com os efeitos colaterais dos medicamentos. Mas um medicamento você usa eventualmente, quando você está com a dor de cabeça, quando você está com uma dor muscular, quando você está com uma infecção, quando você está com algum problema. Então, são efeitos colaterais que vão estar com vocês somente enquanto você estiver usando o remédio. Agora, uma mulher que usa anticoncepcional, ela está fadada a passar o resto da vida com os efeitos colaterais quando não tem necessidade, porque ela pode conhecer o ciclo dela. Mas, Larissa, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que já chegou a sua hora, você tem que sair. Antes de você sair, eu queria só que você escolhesse uma cor desses que estão aqui atrás, porque saiba que você está representada aqui num desses coraçõezinhos. Que cor que você quer que eu ponha seu nomezinho aqui? Vamos de Vamos de azul. azul, tá certo. Azul do amor e da tranquilidade. Larissa. Gente, cada coraçãozinho desse aqui representa uma mulher que eu acompanhei. Não cabe tudo aqui nessa parede, mas aqui está representando. Eu vou colocar também a Nath, que está ali, Nath Tibel, que é minha aluna. Nath, eu vou colocar você aqui também. Esses corações, na verdade, representam uma mulher que olhou para si mesma com um amor próprio nunca visto antes. Que ela nunca antes sabia que podia ter. Eu acho que a primeira coisa que a mulher tem que fazer antes de parar o anticoncepcional é olhar para ela e dizer assim: eu não mereço isso. Eu não mereço viver isso. Eu tô com esse escape o tempo inteiro aqui. Eu tô sem libido, eu tô sem desejo, eu tô com dor de cabeça. Gente, isso não é vida. Eu mereço ser feliz. Eu tô arrepiada aqui, ó. É assim, vocês merecem ser felizes, serem felizes. Vocês merecem tudo que tem de bom, saúde, estar bem dentro do relacionamento. Se já tiver filho em casa, sabe, você tem que estar bem com o seu filho, você tem que estar bem, sem irritabilidade. Então, é amor próprio. Então, cada coraçãozinho desse, Larissa está aqui, Larissa que olhou para ela aqui e falou assim: não, eu vou começar outra vida. E eu tenho certeza que a forma como você se vê hoje, né, Larissa, é diferente da forma da Larissa de um ano atrás. Com certeza. Larissinha, muito obrigada por ter aceitado estar aqui comigo, ter trazido sua mensagem para as meninas e ter certeza que você inspirou muitas mulheres aí a jogar o anticoncepcional na lareira também. E a dominar isso aí. Bota em fogo. Pois tá bom. Um beijo, viu? Vá lá fazer suas coisas. Muito obrigada por seu tempo. Obrigada. Qualquer coisa que precisar, estou aqui. Tá certo? Certo. Beijo. Beijo. Gente, foi muito bom, não foi? Eu quero que deixe a seguinte mensagem aqui, que é: eu não estou demonizando o anticoncepcional em todas as situações, não. Por quê? Porque os hormônios sintéticos, eles ajudam em algumas situações. Vamos pensar, uma mulher que tem hemorragia, quando ela menstrua, né? Hemorragia, essa mulher está tendo anemia, ela precisa parar de menstruar. Então, o anticoncepcional para essa mulher, ele é um mal necessário,
né? Ela precisa desse hormônio. Uma mulher que está na menopausa, ela está tendo efeitos, sintomas ruins no corpo dela porque ela está precisando de hormônio. No caso dessa mulher, vai ter que fazer uma reposição hormonal artificial. Ela precisa, ok. O que eu estou dizendo é que uma mulher em idade reprodutiva, uma mulher saudável, que não tem problema de saúde nenhum, ela não precisa prejudicar a própria saúde só para prevenir uma gravidez. Por quê? Porque existe um método que faz com que essa mulher conheça o corpo dela, saiba identificar exatamente os dias em que ela corre risco de engravidar e quando ela não corre, que é o domínio de seu ciclo. E essa mulher pode se livrar do anticoncepcional com total segurança sem engravidar. É sobre essa situação que eu estou falando, que o anticoncepcional precisa ser colocado no fogo. Um beijo muito grande, beijão para minhas alunas também que estão me assistindo aqui e para todas as seguidoras também. Beijo, meninas! Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, Larissa, que esteve aqui na live com a gente hoje. Beijo!